E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Santo Evangelho de hoje, desta terça-feira. Estamos vivendo a segunda semana do tempo comum. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje, desta quarta-feira, aliás, desta terça-feira. O que nos fala? Nos fala de que Jesus estava ali passando por uns campos de trigo em dia de sábado. E o sábado era um dia muito caro aos judeus, pois era o dia em que Deus, na tradição do Antigo Testamento, havia descansado e santificado após a criação do mundo. Era um dia em que unia todo um povo pela sua simbologia, ou seja, era um dado positivo para a fé dos judeus. Mas com o passar do tempo, o sábado se tornou uma regra rígida, sem vida. Eles não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. Mas vamos, primeira coisa, eu quero falar algo. Por que nós falamos que este dia dedicado ao Senhor é o domingo e não o sábado como os judeus? Porque domingo é o dia da ressurreição do Senhor. É o dia que Jesus ressuscitou, e é esse o fundamento da nossa fé. É o ápice da nossa fé, a ressurreição do Senhor. É como São Paulo nos diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Ele ressuscitou. É o acontecimento mais importante da nossa fé, a ressurreição. E como Cristo ressuscitou, estando com Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, nós também ressuscitaremos. E é essa a nossa fé, a ressurreição, para um dia estarmos com o Senhor, o contemplando face a face. Ele disse: Eu vou e vou preparar um lugar para vós. Essa é a base da nossa fé, por isso que nós, cristãos, católicos, apostólico, romano, nós guardamos o domingo. Mas aqui também existe uma diferença. O domingo, porque Jesus tem um dia reservado ao Senhor, para os judeus o sábado, para nós o domingo, não é para se tornar um dia sem vida, sem trabalho. É porque nós devemos dedicar esse dia ao Senhor, devemos participar da Santa Missa, devemos intensificar as nossas orações, devemos crescer na fé, no amor a Deus. Por isso é um dia dedicado ao Senhor. E não para ser um dia que nos escravize, que nós não podemos fazer nada.
E aí as pessoas foram deturpando a imagem do sábado. Os judeus foram deturpando, eles não podiam nem estar ali num dia de sábado e arrancar as espigas porque eles estavam com fome. Não foi isso que o Senhor, o sentido do sábado, percebe? Deu para perceber aqui a diferença? Eles foram fechando o sentido de uma maneira que não era o sentido original do sábado. Ou do domingo, como podemos falar para a nossa fé. O sentido original é esse. É um dia para dedicarmos ao Senhor, para participarmos da Santa Missa. Né? Mas eu preciso passear esse dia, eu preciso ir à praia. Ok, mas primeiro a Deus. É um dia dedicado ao Senhor. Devemos primeiro participar da Santa Missa. Devemos fazer isso, as nossas orações. É um dia que a gente não pode fazer nada, não pode sair, não pode brincar, não pode ir à praia. Você pode, percebe o sentido? Mas antes, o dever a Deus. O dia que é dedicado ao Senhor, que devemos estar em comunhão com Ele, na Santa Missa, que é o ápice da nossa fé, a Eucaristia, é a presença real, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vê esses fariseus que estavam ali e criticando. Olha, por que eles fazem dia de sábado que não é permitido? E aí aqui um primeiro questionamento, por que esses fariseus estavam ali, num dia de sábado, no meio de um campo de trigo também? Estavam querendo apanhar Jesus em alguma armadilha, só observando para ver se ele fazia algo errado contra a lei, e ali condená-lo e falar isso e aquilo. Que não tem sentido essas pessoas, esses fariseus estarem lá. Infelizmente, quantas pessoas ainda agem desta maneira? Estão só observando. Será que aquele lá, que é cristão, que participa ali da igreja, que é um ministro, que é isso, aquele padre, será que não vai fazer nada de errado, que aí eu vou criticar e vou falar, tá vendo? Por isso que eu não sigo a fé, por isso que eu não sigo a igreja, e isso e aquilo, querem ficar arrumando desculpas para não abraçarem a fé, não abraçarem a religião. Não, por isso que eu sigo a minha fé, eu vivo porque essas pessoas são todas pecadoras e isso e aquilo. E não tem sentido nenhum. Nós somos falhos. Nós falhamos e erramos tantas vezes, não é por isso que você tem que abandonar a sua fé. A igreja é santa, mas é feita de pecadores como nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.